Olá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre propriedades de correlação como medidas pela entropia de Shannon e a relação de distância, ou mais conhecida como divergência. E vamos ver algumas propriedades específicas relacionadas à distribuição de correlação quando medida também pela entropia de Shannon especificamente, e como que a gente consegue caracterizar. Bem, na nossa aula anterior, nós vimos, né, que você consegue várias propriedades dentro da entropia de Shannon, e em particular que nós conseguimos estender essa mesma medida para quando você tem duas ou mais variáveis aleatórias, né? Então, no caso específico em que nós vamos considerar hoje, uma das quantidades importantes a ser definida vai ser a informação mútua, que mede essencialmente a correlação estabelecida entre essas duas variáveis aleatórias. Então, como que isso funciona, né? Então, inicialmente, nós vimos que se temos uma variável aleatória x, né, cujos eventos são representados aqui por esse conjunto em azul, né, nós medimos a informação requerida para determinar, em média, cada um dos possíveis eventos, como sendo pela entropia de Shannon, como nós definimos anteriormente, né, em termos aí a quantidade importante para estabelecimento dessa entropia é a probabilidade de ocorrência de cada um daqueles eventos de todo o conjunto completo, né? Por outro lado, se temos uma outra variável aleatória y, né, representada por esse outro conjunto em vermelho, a mesma coisa pode ser feita em respeito a essa variável aleatória. Temos que a entropia média, né, do ensemble é representada aí agora em termos da probabilidade de ocorrência dos eventos YK, né, também formando um conjunto completo de eventos. E, mais importante de tudo isso é que conseguimos estabelecer uma relação em que, de fato, podemos analisar conjuntamente a entropia conjunta de ocorrência de ambos eventos, né, que são associados à ocorrência, né, dos eventos x, j, e dos eventos yk, portanto, somando aí sobre dois subíndices, né, onde temos que agora, né, o mais importante é que P de YK isoladamente representa a entropia, a probabilidade marginal, né, tá, só do sistema Y, e P de XJ representa a probabilidade marginal, né, distribuição de probabilidade marginal associada ao evento XJ, né. Então, de forma completa, nós vimos que existe uma propriedade muito importante denominada subaditividade fraca da entropia, né, e que nós, né, especificamente conseguimos representar a entropia como um todo, né, essa entropia conjunta, entre dois limitantes. O limite superior é justamente o que delimita a subaditividade fraca da entropia, né? Então, a subaditividade fraca é essa daqui. E, por outro lado, nós vimos, né, que ela tem que necessariamente ser limitada, né, pelo maior, né, tipicamente. Tá? Estou representando aqui como uma diferença do módulo, né? Isso fica mais claro em alguns exemplos mais para frente, mas o que está querendo realmente representar é o máximo, né, do valor da entropia, né, entre dessas duas variáveis, tá? Bom, é um fato, né, que nós podemos isolar, né, como nós falamos na aula anterior, né, linkada em cima, que, de fato, né, a subaditividade da entropia, né, ela especificamente, ela representa o fato de que essa entropia conjunta, lembra que na aula passada eu falei a respeito, né, da semelhança da área coberta pela entropia conjunta ser menor ou igual à área de cada uma das entropias individuais, como representadas por esse diagrama de Venn, né, e, portanto, né, tipicamente ela só vai ser igual, né, a soma das entropias quando você tiver eventos que são não correlacionados, né, ou conjuntos que são disjuntos, tá? De fato, né, nós podemos associar
ao excesso, né, conhecido também excesso aí de entropia, quando você pega as entropias marginais, H de x, H de y, soma elas e subtrai a entropia conjunta, com uma quantidade conhecida como informação mútua, né? Então, a informação mútua é a quantidade importante, e ela representa justamente, né, você pode prestar atenção que, em termos de área, se eu estivesse somando a área dessas duas elipses que compõem o conjunto aí de eventos, eu estaria somando duas vezes a área coberta pela, né, ou justamente essa superposição entre eles. Então, o que resta, né, vai ser uma vez essa área, e essa área representa a informação mútua que mede exatamente a correlação entre as variáveis x e y, né? Então, isso é muito importante porque a gente já tinha visto, né, em termos de probabilidades, o que representavam, né, esses eventos, né, quando tínhamos a intersecção, né, entre de eventos específicos, e agora nós estamos medindo especificamente não só a intersecção, como a correlação entre eles, né, como que cada subconjunto aí de variáveis vai estar correlacionado ao outro. Correlacionado no seguinte sentido: se eu faço alguma coisa ou eu determino alguma coisa a respeito de uma das variáveis, obviamente eu tenho uma redução de incerteza a respeito da outra variável. É isso que isso está querendo representar, tá bem? Bom, como eu disse, né, essa representa, então, essa correlação entre as variáveis, mas agora a gente pode se perguntar, né, o que significa o resto, né, desse diagrama. Então, aqui está representado, por exemplo, o que nós vimos também na aula passada, a entropia condicional. A entropia dada, né, a redução da minha incerteza a respeito da variável y. Então, veja só como que a gente calcula ela, né? Eu pego a entropia conjunta, H de xy, e subtraio a entropia de y, né? Foi isso que nós vimos. A entropia condicional diz que qual que é a minha incerteza a respeito da variável x, dado que eu tenho algum conhecimento, né, sobre a variável y. O conhecimento sobre a variável y está aqui, ó. Toda vez que a gente, né, tem uma subtração de entropias desse tipo, a gente sempre tenta representar pelo o que significa de fato o termo da direita ali que está na frente do sinal negativo. Então, a gente está tirando a incerteza a respeito da variável y que nós não temos mais. É isso que significa a entropia condicional. E ela, de fato, ela cobre essa meia-lua, né, que está representada aqui em azul, né, só. Por outro lado, também podemos representar a mesma coisa, né, por outro lado. Podemos representar, por exemplo, qual que é a entropia condicional, né, de y dado x, que representa justamente, né, a minha diminuição da minha incerteza pelo fato que eu tenho um conhecimento a respeito da variável x. Então, da mesma maneira, né, é só a entropia conjunta menos a entropia marginal associada à variável x agora, tá bem? Então, isso é muito importante, porque nós conseguimos representar como um todo, né? Vocês podem observar algumas determinadas propriedades da informação mútua em conjunto, né, com a entropia condicional. Em particular, né, já que essa área ela é informação mútua, quando eu somo a informação mútua x dado y com a entropia condicional de y dado x, eu vou obter a entropia de y, mas se eu somo ela com a entropia de x dado y, eu obtenho a entropia de x, tá? Então, essa é uma característica típica da informação mútua. Outra coisa importante é que a informação, né, mútua, ela é simétrica. Se você reparar, se eu trocar x por y, nada vai acontecer aqui, nada acontece aqui, tá? Então, isso é muito importante. Nem sempre temos quantidades simétricas. Um exemplo é dado aqui, a informação condicional de x dado y é totalmente distinta da informação de y dado x, né? Só em determinadas situações específicas, né, em que a entropia marginal h de x e h de y for igual, é que elas são simétricas, né? Mas, senão, não seria. Tá bem? Bom, então vamos colocar isso um pouco no papel para a gente tentar, né, representar e obter algumas propriedades a respeito da informação mútua. Então, a primeira, né,
relacionada à própria definição da informação mútua, como que a gente calcula ela de fato, como que ela fica explicitamente em termos das probabilidades. Bom, é muito simples, basta a gente tomar a expressão de Shannon da entropia marginal da variável x, a expressão de Shannon para a variável y, subtrair, por isso que tem um sinal positivo, porque sempre tem um sinal negativo na entropia, né? Agora, a entropia conjunta, né? Então, isso é muito, muito simples. Mas, né, devemos lembrar que toda vez que eu tenho uma probabilidade marginal, eu posso, na verdade, estendê-la às duas variáveis, simplesmente introduzindo uma soma na variável, né, conjugada aí, no caso, né? Então, por exemplo, na primeira eu tenho uma soma em todos os eventos, né, xj, que eu vou introduzir uma soma em k sobre os eventos yk. Presta atenção que dentro do logaritmo isso obviamente não vai acontecer, eu só estou somando aqui na frente, que é onde eu teria redução, né, direta, as duas coisas representam o mesmo, né. Agora eu faço o mesmo procedimento, mas agora para a variável xj, somando sobre todos os eventos j aí, né, em x, tá bem? Então nós temos essa expressão. No terceiro caso, eu não fiz nada, porque ele já está escrito assim. Para falar a verdade, isso foi foi um truque para eu poder, né, na verdade, isolar essa probabilidade conjunta xj e yk. E é o que eu vou fazer agora. Veja que eu deixei ele em evidência, né, e multiplico agora pelos logaritmos que vêm de cada uma dessas somas, tá? Então, presta atenção que eu deixei o sinal negativo aqui também, né, isolado, portanto, agora nós temos somas e diferenças, né, de logaritmos que a gente consegue representar, né, de forma melhor em termos do logaritmo do produto das probabilidades, né, marginais, de P de xj, P de yk, dividido pela probabilidade conjunta, né, P de xj, yk. Então, essa é a forma da entropia da informação mútua, né, quantificada. A informação mútua, né, ela tem uma propriedade interessante, né, que nós vimos na aula passada. Essa propriedade, ela veio, né, do fato de que se você pegar o logaritmo de um número aí positivo, alfa, né, ele deve ser necessariamente menor ou igual a alfa menos 1 dividido pelo logaritmo na base natural de 2, já que nós estamos medindo o logaritmo na base binária, tá? E, portanto, essa soma que aparece na definição da entropia tem que ser necessariamente menor, tá? Veja que eu só estou substituindo o logaritmo de alfa agora representado por P de xj, P de yk, dividido por P de xj, yk conjunto, né? Então, agora eu só estou substituindo isso, né? E reduzindo essa expressão, multiplicando aqui, né? Já que eu tenho P de xj, quando multiplica por 1 sobre P de xj, eu fico com 1, então eu fico só com as minhas probabilidades marginais e fico com minha probabilidade conjunta aqui. Bom, de fato, nós vimos, né, que isso se reduz a 1, tanto faz, né, se eu estiver somando probabilidades que realmente são conjuntas como essa, ou probabilidades que são fatoradas como essa, que é o produto das, né, veja que essas são quantidades totalmente distintas, só vão ser iguais quando eu tiver eventos que são independentes estatisticamente falando, né, mas, de qualquer forma, a soma sobre todos os possíveis eventos me dá, né, a mesma coisa, me dá 1, e, portanto, essa soma aqui me dá 0, tá? Então, necessariamente, aquela quantidade que aparecia lá, presta atenção que isso é menor ou igual, mas nós temos o sinal negativo ainda, né, na nossa definição da entropia da informação mútua, ele aparece isolado lá na frente, portanto, temos que multiplicar todo mundo por menos 1. Obviamente, isso vai significar que a entropia marginal de x, né, mais a entropia marginal de y menos a entropia conjunta tem que ser positiva, ou justamente a relação de subjetividade fraca que obtivemos na aula passada. Tá? Então, aquele limite lá que a gente tinha estabelecido, o limitante superior da própria entropia, o limitante inferior dessa entropia tem que ser a maior, né,
das duas possíveis entropias marginais. Bom, de fato, isso está representando, né, a positividade aí, né, isso que vai ser interessante, está representando a positividade da informação mútua. Se você subtrair, né, do lado direito aqui, né, essa quantidade, se você passar, ou seja, passa esses dois, essa entropia para aquele lado, né, para o segundo membro ali da desigualdade, você vai obter justamente a positividade da informação mútua, que está representada aqui. Por outro lado, pela própria forma, né, do que você acabou de escrever, que é a própria informação mútua aqui desse lado, você vê que ela claramente é maior, né? Ela vai te dar um número que vai ser representado aí, né? Por um número que deve ser, de alguma forma, relacionado você vai ter a sua informação mútua, né? E um mínimo, né? Já que a gente está estabelecendo o máximo, a gente vai ter que inverter aí o sinal, que é, né? Justamente quando eu passo h de x, h de y para o primeiro membro aqui, eu fico que h de xy menos h de x menos h de y é maior do que essa quantidade, mas, né, isso não representa nada, representa simplesmente que eu tenho, né, um sinal negativo na minha informação mútua ali, né, como representado, ou seja, em vez de ter h de x mais h de y menos h de xy, eu estou com h de xy menos, então eu multiplico por menos 1, todo né, o meu mínimo dessas duas quantidades. Então, a minha informação mútua, ela é limitada, né, superiormente pela menor das duas, né, possíveis entropias marginais, tá? Isso é imediato, né, pelo tamanho, né, que você representa cada um daqueles. Pensar, por exemplo, que você tem um conjunto que é totalmente, né, coberto por um outro, ou seja, ele é um subconjunto, né? A área coberta que vai te dar a correlação entre as duas variáveis vai ser justamente a área desse subconjunto, que é o menor. Então, portanto, é por isso, né, que ela me dá esse menor dessas duas entropias marginais, tá bem? Então, ela é positiva, né, então significa que mede, assim, efetivamente uma entropia, né, de verdade, porque nós temos eventos que ocorrem com determinada probabilidade, ocorrem conjuntamente, né, e separadamente, que são medidos aí pela informação mútua, mas já que ela é positiva, garante que ela tem as mesmas propriedades da entropia que a gente já tinha, né, determinado anteriormente. Tá? Então, isso é muito, muito importante. Mas ela tem um máximo que é delimitado aí pela, né, menor das entropias marginais. Bom, isso é importante, que é o que eu tinha falado lá atrás, ela é simétrica, né? Você pode, basta você substituir x por y na expressão dela, você não muda nada, né? Ela tem uma outra forma equivalente da gente representar, que eu também já tinha representado lá atrás na aula, nessa aula, mas no começo, quando eu mostrei o diagrama de Venn, eu poderia simplesmente, né, representá-la aqui novamente como h de x mais h de y menos h de xy, só aqui para observar uma notação existente em alguns livros, né, em vez de colocar a informação mútua, eu uso, em particular, para ficar mais evidente de quem que eu estou falando, mas alguns livros usam esse símbolo, h de x, ponto e vírgula, y, né, para representar a informação mútua. Tá? Então, observe isso, que dependendo do livro, ele usa essa notação. Mas a forma equivalente é o seguinte, então temos h de x, h de y, h de xy. Se você observar essa última quantidade, ela não é nada mais do que o negativo da minha entropia condicional de x dado y. Né? Então lembra, eu tinha a entropia de xy conjunta, reduzo a minha incerteza a respeito da variável y. Então é isso, só que está com o sinal trocado, eu tenho um sinal negativo na frente. Mesma coisa pode ser reescrita a respeito, né? Bom, aqui eu reescrevi de novo, mas a mesma coisa pode ser feita em função, né, da outra entropia marginal. Eu posso representá-la também de forma totalmente semelhante, como sendo
o negativo, né, eu tenho H de Y, e o negativo da minha entropia condicional, né, de Y dado e X, dado que eu reduzi, né, é a minha entropia, dado que eu reduzi minha incerteza a respeito da variável X, então ela se escreve dessa forma. Ótimo. O que podemos dizer, né, a respeito disso? Né? Então, uma informação mútua, né, mede, né, a redução da nossa ignorância a respeito da variável aleatória X ou Y, quando obtemos informação sobre Y ou X, né, de forma adequada. Isso é muito interessante, né? Então, vamos observar como que realmente conseguimos interpretar isso que está, né, marcado em azul. Então, por exemplo, na primeira expressão, né, eu tenho a minha incerteza a respeito da variável X, né, e eu tenho a minha incerteza a respeito da variável X, dado que eu reduzi a minha incerteza da variável Y. Então, sabemos que, tipicamente, condicionar reduz a nossa incerteza, que significa que se há alguma correlação entre a variável x e y, quando eu tenho algum conhecimento da variável y, isso vai reduzir o número de possibilidades e, portanto, a minha incerteza, né, no meu espaço aí de eventos, agora da nova variável x condicionar, né, e, portanto, né, essa quantidade aqui sempre, né, isso que é interessante, essa quantidade é sempre menor h de x, y, dado y, ela sempre é menor ou igual do que h de x, né? Isso é lido como condicionar reduz, né, a incerteza. O mesmo que o que a gente está fazendo, né, nesse ponto. O que eu estou medindo com a minha informação mútua? Eu tenho a minha incerteza a respeito da variável x e tenho a redução da minha incerteza. Lembra que sempre que eu tenho um sinal negativo, de alguma forma a gente está, né, ponderando essas duas coisas, a gente está comparando quantidades. Então, o sinal negativo ali depois significa que eu estou querendo saber quanto, né, que eu reduzo a minha ignorância, ou seja, a minha incerteza, pelo fato de que agora eu tenho, né, um conhecimento da minha variável y e ela, né, como que afeta a minha incerteza. Então, é a quantidade reduzida, né, de informação. A mesma coisa, tá, vale para a minha variável y, essa aqui está medindo a redução da minha incerteza a respeito da variável y quando eu tenho algum conhecimento aí, né, da variável x, correspondentemente medido pela minha entropia condicional, né? Bom, vimos que a informação mútua é sempre positiva, né? Isso é um ponto. Isso implica, como eu acabei de falar, né, que a entropia condicional, né, ela é menor do que a minha entropia marginal, né, sempre. Então, condicionar reduz a entropia e, portanto, a nossa ignorância, só para reforçar, né, esse ponto. Ok? Podemos, na verdade, obviamente, a gente pode, né, estender isso para mais variáveis. Nós tínhamos visto uma expressão, que eu não vou falar agora exatamente, mas vimos na última aula uma expressão que era como se fosse uma extensão da subjetividade, né, mas não é só uma extensão, ela é conhecida como subjetividade forte, e ela surge quando nós incluímos uma terceira variável aleatória, z, né? Então, existem relações entre essas variáveis aleatórias e suas entropias, né, que devem ser respeitadas, tá? Então, no caso particular aqui, falando aqui da informação mútua, eu vou colocar algumas propriedades específicas, algumas delas sem provar, tá? Deixo como exercício, né, para vocês fazerem, porque é relativamente simples. Ele parte dos mesmos cálculos que nós fizemos lá para mostrar a positividade da informação mútua ou a subjetividade fraca, né, escrevendo a forma explícita em termos, né, da expressão de Shannon
em termos das probabilidades e probabilidades marginais, tá? Mas, nesse caso, a informação mútua condicional é uma quantidade importante que ela te dá qual que é, né, a correlação entre a variável x e y, dado que há uma redução, né, de incerteza na variável y devido a algum conhecimento prévio da variável z, tá? Então, ela, na verdade, você consegue manipular a forma dela, basta você escrever o formato dessa entropia mútua condicional, e isso você consegue reduzir como sendo a entropia condicional da variável x, dado um conhecimento da variável z, menos a entropia da variável x, dado um conhecimento conjunto da variável y e z, tá? Existe uma outra expressão que é importante, que é conhecida como regra da cadeia para informação. E veja que ela só envolve, né, essas quantidades que são representadas aqui. Aqui eu tenho essa forma da informação mútua, que representa a minha informação mútua, né, de x com as duas variáveis x e z, né, e minha informação mútua da variável x com a variável z, minha informação mútua da variável x, né, com y, dado algum conhecimento prévio de z, que foi exatamente o que nós calculamos aqui, minha informação mútua de x dado y, minha informação mútua de x dado z, condicionada a um conhecimento prévio de y. Tá? Então, essa é estabelecida, um pouco mais difícil de mostrar todos os passos, mas não é impossível, tá? Ela acaba se reduzindo dessa maneira, né? Então, também fica como exercício aí para vocês. Temos, né? Então, antes de entrar aqui, né? Essa expressão que aparece aqui, né? Nós vamos falar daqui a pouco, ela, na verdade, está representando justamente a minha subjetividade forte da entropia que nós falamos anteriormente, tá? Depois eu vou mostrar, né, como que ela fica na sua forma final. Mas uma propriedade importante relacionada a entropias, né, tipicamente é utilizado bastante, né, em probabilidade quando você tem algum conhecimento de uma determinada distribuição de probabilidade e você tem uma outra, por exemplo, que você faz amostragem e você gostaria de saber quão próximas são essas distribuições. Na verdade, né, para medir proximidade de distribuições pode parecer algo estranho, né? É fácil a gente, né, dizer, né, em termos de distância de dois pontos, né, num espaço cartesiano, bastante simples, né? Mas dizer quando uma função é próxima ou não da outra, ela tem que respeitar determinadas, né, determinados requisitos associados à própria definição de distância. Então, a entropia relativa, né, ela vai ser importante porque ela vai medir exatamente a distância entre duas distribuições. Então, chamamos de entropia relativa, né, também, ou mais conhecida como divergência de Kullback-Leibler, ela é definida entre duas distribuições de probabilidades específicas, P de x e Q de x, tá? Da seguinte forma, ela é dada como sendo, representamos como D de P de x, Q de y, onde, na verdade, nós estamos medindo quão distante de P de x é a nossa distribuição Q de x. Então, no caso de variáveis discretas, aqui, ela vai ser dada como sendo uma soma de todos os eventos de x, assumindo eventos xj, né, e dividido aqui pelo logaritmo da razão das distribuições de probabilidade. Observe que não tem um sinal negativo, apesar de parecer, né, com aquela cara de entropia, justamente porque nós estamos, né, se você lembrar que o logaritmo de 2 é p de xj, q de xj, no fim das contas, isso é a mesma coisa de, né, fazer a média do logaritmo de q de p de xj menos, né, o logaritmo de q de xj, tá bem? Um outro detalhe, né, é que estamos, na verdade, também podemos interpretar isso como sendo uma entropia em que eu substituo a minha distribuição de probabilidade que entra dentro do logaritmo
pela distribuição Q de X, calculo a entropia e reduzo, né, aquilo em função da entropia que de fato eu teria se eu tivesse a distribuição de probabilidade P de X, tá? Já que eu fico com essa, né, com essa distribuição P de X e P de X dentro do logaritmo, só que com o sinal negativo, então é como se estivesse subtraindo, né, aquela entropia, tá bem? Então é como se eu tivesse, né, medindo, né, comparando as incertezas quando eu substituo essas duas distribuições de probabilidade só dentro ali do logaritmo, tá bem? Então, é uma medida ponderada, onde a minha, né, vamos dizer, a minha métrica está, né, ponderada ali pela distribuição de probabilidades P de X. Tem uma convenção importante, toda vez que estamos falando de entropia e de logaritmo de forma geral, é que zero logaritmo de zero dividido por zero, né, isso me dá zero, zero logaritmo de zero dividido por Q dá zero também, e P log de P dividido por zero vai dar infinito por conta desse, né? Tem que ser sempre utilizado, já que a gente está comparando, né, quantidades, e pode ser que ela dê, né, próxima ou muito distante, como representada por, né, zero ou infinito aqui. Observe o seguinte, né? Temos, né, o seguinte ponto a ser observado, né? Que você só vai ter essa quantidade como sendo nula, a divergência de Kullback-Leibler, se, né, e somente se a distribuição de probabilidade Q de X for realmente a distribuição P de X, né, ou se ela for igual, idêntica a essa distribuição. Por outro lado, independentemente dessas duas distribuições, se elas forem distribuições de probabilidade genuínas, né, necessariamente essa distribuição, a divergência, ela é positiva, né, ou nula, né, sendo nula quando, justamente no caso 1 aqui, que as duas distribuições são iguais. E uma coisa a ser observada é que, como a gente está ponderando, né, essa média de P de X e Q de X pela distribuição P de X, é óbvio que se eu inverter os papéis de Q de X e P de X, nós obtemos a propriedade, né, de não simetria das duas, né? Então, e aí a gente estaria comparando a P de X em função de Q de X. Então, a divergência de P de x, Q de x, não é igual à divergência de Q de x, P de y, P de x. Tá bem? De fato, isso é importante, por isso que sempre eu uso aí, entre aspas, né, o conceito de distância, porque para você ter, de fato, uma distância, definir uma distância, você tem a seguinte propriedade, né? Uma medida de distância entre duas quantidades, A e B, ela deve satisfazer, né, o seguinte critério, as seguintes propriedades. Primeiramente, ela é positiva, ótimo, é o que a gente tem, positivo ou nulo, né? Ela deve ser simétrica, né? Então, a distância de A a B, você tem uma distância entre dois pontos no espaço cartesiano de A, a distância de A a B é a mesma coisa que a distância, né, de B a A, tá? Entre esses pontos. Agora, né, isso já, né, falhou no nosso caso, né? A gente não tem essa simetria. Por outro lado, temos o caso 3, né, que é a distância de A a B é zero, se e somente se A for igual a B. Isso temos também. E outra, né, temos que a distância de A a C deve ser, né, menor ou igual à distância de A a B ou distância de BC, que é conhecida justamente como né, a, a desigualdade triangular. Então, né, nós sumarizamos que toda medida de distância genuína, ela deve ser não negativa, simétrica, nula apenas se os dois pontos, né, A e B, forem iguais às duas quantidades, e deve satisfazer essa desigualdade triangular. Então, o que nós vemos, né, é que imediatamente, né, ela não é simétrica e também não representa a desigualdade triangular. Você pode tentar colocar uma outra distribuição de probabilidade
e ela não vai satisfazer, né, essa daqui, não satisfaz essa e não satisfaz essa, né, de fato, a entropia relativa não é, né, não é de verdade uma medida de distância. Entretanto, né, ela pode, sim, né, ser, a gente utiliza usualmente como se ela fosse uma distância, né, e por isso, entre aspas, ali, né, respeitando, né, essas violações entre duas distribuições, e, na verdade, não existe uma maneira melhor de quantificar que não essa, né, pela entropia relativa. Mas para evitar esse tipo de coisa, às vezes a gente fala distância, né, para facilitar, para o conceito de distância, né, ficar evidente, mas o nome certo é divergência de Kullback-Leibler, né? Então, mas como se eu falar para vocês de divergência de duas distribuições não é tão claro como distância, às vezes a gente abusa um pouco da linguagem, né, e fala aí de distância, tá? Se nós tivermos, né, então vamos observar agora uma propriedade. Se nós tivermos uma variável x e que tem n elementos que são igualmente prováveis, né, por exemplo, aí dado por essa distribuição q de x 1 sobre n, né, então todos igualmente prováveis, o número de elementos, né, a probabilidade é 1 sobre o número de elementos, tá? Eu posso escrever agora, né, essa minha variável em termos exatamente da minha divergência do Kullback-Leibler, dessa forma que está representada aqui, estou escrevendo exatamente o que a gente tinha anteriormente, só que agora estou, né, representando especificamente pela distribuição de probabilidade que nós temos, né? Então, agora, como o Q de x é dado como sendo 1 sobre n, aparece o logaritmo, né, de n multiplicando. Isso daí eu fatoro em termos do logaritmo, né? O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos, então, portanto, fica um logaritmo de n, e aqui dentro eu fico com o logaritmo de p de x. Ou, né, mais claramente, nós ficamos com o logaritmo de n menos a minha entropia de x, né, que você consegue identificar claramente, né? Então, portanto, né, sabemos aí que a nossa distribuição, né, ela, de alguma forma, né, quando temos eventos aí representados, né, pela minha distribuição de probabilidade, que ele me dá o logaritmo da dimensão, né, do número de elementos que eu tenho, né, que são igualmente prováveis, mesmo, menos a própria entropia de H de x. O fato, né, dessa entropia da divergência ser positiva, então aquela primeira propriedade, que ela é positiva ou nula, né, diz para a gente que essa quantidade que está aqui necessariamente também tem que ser positiva. E, portanto, né, conseguimos mostrar uma propriedade importante, que a entropia de x, ela é sempre superiormente limitada pelo logaritmo de n na base 2, que é uma propriedade que a gente já tinha observado anteriormente, né? Lembra que eu tinha falado para vocês dos limites da entropia, né? Quando eu estou medindo, por exemplo, o logaritmo na base n, isso daqui vai me dar 1, mas como tipicamente nós sempre mantemos a base binária, então o limite superior da entropia é o logaritmo de n na base 2, tá bem? Vamos voltar, então, agora a falar da informação mútua e tentar interpretá-la em termos dessa, né, dessa divergência. Então, a informação mútua, está aqui a expressão dela, já que vocês, né, já viram anteriormente. Está aqui a expressão explícita da informação mútua, mas agora, se você prestar atenção, olha só como que eu tenho, né, informação mútua. Eu tenho P de x, J, Y, K, tenho P de x, J, Y, K aqui, né, no numerador, P de x, J e P de Y, K marginais no denominador. Presta atenção que das expressões que a gente tinha, a única coisa que eu fiz, eu mudei, né, um sinal negativo, porque a gente tinha isso invertido. Quem estava no numerador tá, está no denominador e vice-versa, né? Mas se eu mudo aqui com o fato de, né, absorver esse sinal, é isso que nós temos. Mas isso aqui ficou com a cara exatamente, né, da divergência de Kullback-Leibler, né, que nós acabamos de
de falar, ou seja, né, ela me dá justamente aí uma distribuição de probabilidade P de x, j, y, k, né, mas embaixo eu tenho uma outra distribuição, que nesse caso é o produto das distribuições marginais. Veja que P de x, j, y, k conjuntamente não necessariamente é igual a P de x, j vezes P de y, k, quando são reduzidas, né? Quando nós analisamos as propriedades marginais. Isso só vai ser verdade se e somente se, né, os eventos x, j e y, k não têm correlação nenhuma, não, né? Não, ou, eles são os eventos x, né? E y são estatisticamente independentes, tá bem? Bom, de fato, então, né, isso é importante, temos que a minha distribuição de probabilidades, né, marginal e a distribuição de probabilidade conjunta, ela me diz que a minha informação mútua pode ser escrita aí como uma divergência entre a distribuição aí de probabilidade conjunta, né, com relação, né, ou vice-versa, a distribuição de probabilidades marginais com relação à minha distribuição conjunta, né? Ou seja, a informação mútua, ela vai ser realmente uma medida de entropia relativa, né? Ou discrepância entre a distribuição conjunta de eventos x e y e de eventos independentes, né? Que ocorrem também para cada x, cada y, né, de forma independentemente, tá bem? Então, isso é uma maneira interessante da gente tentar interpretar o que a informação mútua, no fim das contas, está medindo, né? Ela mede o quanto, né, o quanto que essa distribuição de probabilidades conjunta, se o sistema tem correlação, é distante, né, em termos dessa divergência, da distribuição de probabilidade aí, né, quando você calcula os termos marginais, tá? Tá bem? Na verdade, é o inverso, né? Porque a gente está sempre ponderando pela distribuição de probabilidades conjuntas, tá? Mas acho que dá para compreender exatamente o que nós queremos dizer. Bom, agora vamos entrar numa propriedade importante, que é a desigualdade de processamento de dados, né? E particularmente vai ser relevante para mostrar para a gente como que a gente, né, pode se pode ou não reduzir incerteza via pós-processamento, né? E também como que você correlaciona, né, a correlação, como que você correlaciona informação, né, de eventos repetidos, tá? Como nós vamos falar. Então, vamos supor que inicialmente tenhamos três variáveis aleatórias agora, x, y e z, e eu, né, quero determinar, né, de alguma forma, uma relação, né, uma regra da cadeia para a minha distribuição de probabilidade. Então, sabemos que essa distribuição de probabilidade conjunta de x, y e z, ela é escrita de forma como um produto da probabilidade condicional, né, de z, dado que eu tenho algum conhecimento de xy, né, o conhecimento de xy, que a gente não tem certeza, ele está representado pela própria probabilidade xy, né, é assim que a gente escreve, né, quando nós escrevemos em termos dessa entropia condicional, e por outro lado, essa própria entropia, não, perdão, da probabilidade, né, condicional, e quando escrevemos, né, essa probabilidade P de xy, ela própria pode ser reescrita agora em termos da probabilidade de y dado x, vezes a probabilidade de x, tá? Com toda a nossa incerteza a respeito dessas variáveis, né, x e y, elas ficam representadas em termos dessas probabilidades condicionais e seu respectivo, depois, né, probabilidade marginal, por fim, da variável x. Então, isso é válido sempre, tá? Sempre vai existir, né? Você pode pegar N eventos, né? N variáveis aleatórias, x, y, z, etc., né? E reescrevê-las dessa maneira, mas sempre, né,
vamos observar aqui que eu tenho uma dependência da probabilidade marginal de x, probabilidade condicional de y dado x, mas agora a minha probabilidade da terceira variável para frente, ela vai ficar condicionada a x e y. Tá? Então, isso é um caso típico de um evento, né, de um problema estatístico em que você tem, né, várias variáveis que podem estar correlacionadas de maneira distintas aí, tá? Entretanto, né, existe uma situação interessante, né, que vai aparecer para a gente, que é a situação em que essa probabilidade condicional z, né, p de z dado xy, na verdade, ela só depende dessa última variável y, de uma delas, tá? Especificamente nesse caso que nós estamos interessados aqui, ela depende de y, né? Então, portanto, você pode reparar, né, que a minha variável, né, x, z, ela não depende, né, dessa informação, né, de alguma forma, de algum conhecimento da variável x. Ela vai depender do que está acontecendo com a variável y. Isso me permite reescrever aquela regra, né, de cadeia de produto de probabilidades, agora de uma maneira interessante, ordenada. Eu tenho que z dado o conhecimento de y, né, z dado o conhecimento de y, p de y dado algum conhecimento de x, e, por fim, só a minha probabilidade reduzida de x. Então, portanto, né, isso representa o que é conhecido como uma cadeia de Markov, na seguinte ordem, né, que x afeta y, y afeta z. Poderia, de forma análoga, tentar reescrever isso de forma reversa, mas vamos ficar por aqui. Então, tipicamente, nós representamos essa cadeia de Markov por esse diagrama, né, às vezes conhecido como gráfico, em que você tem uma variável x que afeta a variável y e que afeta, por sua vez, a variável z. Então, presta atenção que, apesar de dizermos, né, que ela afeta, não significa que essa variável z não tenha nenhuma correlação com a variável x. Ela não tem uma correlação estabelecida de forma direta, mas tem uma correlação, sim, estabelecida, né, por intermédio da variável y. Isso é importante, né, e estabelece várias coisas que nós podemos ou não fazer aí em teoria de informação. Tá? Então, em particular, né, temos uma propriedade que é interessante, né, em que podemos representar aí a minha entropia, né, de forma reversa. Por exemplo, se eu quiser representar a minha probabilidade, né, P de xz dado y, né, então P de xz dado y, veja que isso não é nenhuma daquelas, né, daquelas relações que a gente tinha anteriormente aqui em cima, mas ela, né, a gente sabe calcular, isso não é nada mais do que a probabilidade conjunta de x, y e z dividido pela probabilidade de y, né? Probabilidade, mas agora, probabilidade de x, y e z, nós vamos usar exatamente a relação, né, que nós usamos anteriormente, ou seja, essa daqui, ó, tá? Só que agora, né, detalhe, né, eu vou representar aí em função da minha própria substituição dessa P de z dado xy, né, como só dependendo agora da variável y, porque eu estou dizendo que eu tenho uma cadeia de Markov, né, ou seja, tenho uma situação de dependência direta, né, linear dessa forma. Então, portanto, substituo essa quantidade que está aqui, né, e mais importante, né, imediatamente eu reconheço aqui da divisão de P de xy por P de y, reconheço a minha probabilidade condicional de x dado y e, por fim, ali, P de z dado y. Né? Então, temos uma relação, né, em que a gente mostra que ambas as variáveis x e z dado y, olha como que elas vão depender, né, tem uma relação de produto, né? Então, isso é muito importante, né? Não significa que os eventos são, né, não tem nenhuma correlação, mas a probabilidade condicional deles, dado alguma ação y, dado algum conhecimento de y, ela depende de forma independente, né,
independente entre si da minha variável y. Dado que tem um conhecimento y, ele vai afetar, né, z nesse sentido, mas ele afeta também y, né, também de forma reversa, né, x também nesse sentido, tá bem? Então, elas dependem de y, mas são independentes entre si, tá? Então, o que é conhecido mesmo como regra da cadeia para informação vai ser essa expressão. Então, né, a gente tinha mostrado lá atrás que a gente tinha essa expressão em termos da informação mútua, né? Eu deixei para vocês como um exercício nos slides anteriores, em que a gente tinha essa combinação, né, dessas entropias. Só que se você prestar atenção, né, aqui eu estou decompondo, né, ela em duas formas. Então, inicialmente, x dado y e z, eu tenho x e z, x dado y dado z, conhecimento em z, ou x, né, informação mútua de x e y, e de informação de x e z dado y aqui também, tá? Então, são duas maneiras equivalentes de reescrever. Se essas variáveis x, né, y e z formam uma cadeia de Markov, exatamente como representamos no slide anterior, x e z são condicionalmente independentes, né, dado y. Então, portanto, né, o que vamos ter é que essa quantidade que foi dada aqui, x e z, né, dado a variável y, ela é nula. Isso é interessante, né, porque pode ser que elas tenham alguma correlação, mas dado que eu determinei y, acaba a correlação entre elas. É isso que essa quantidade está significando, tá? Então, lembra que a informação mútua, ela mede essa correlação entre essas variáveis, né? Essa correlação foi estabelecida pela variável y nesse, né, processo de Markov linear, tá? Então, obviamente, né, se eu tenho um conhecimento ali sobre a minha variável y, eu quebro aquela cadeia, né, eu estabeleço, né, que esses dois eventos são eventos, né, independentes, eles não têm mais nenhuma correlação. Isso é muito importante. Então, substituindo essa quantidade que foi dada ali em cima, né, veja que ela vai ser, né, vai a zero, portanto, isso é zero, obviamente, né, obtemos, né, essa quantidade que está dada aqui, tá? Então, o que significa? O lado direito, né, comparando essas duas expressões. Então, o lado direito só contém informação mútua da variável x e y, o lado esquerdo, informação mútua da variável x e z, mais essa quantidade que está aqui, que não necessariamente é nula, né, tá? Que nós provamos que é nula, é essa daqui, já que a nossa cadeia de Markov tem um sentido específico, né, da informação. Então, portanto, né, isso é interessante, porque está mostrando para a gente, né, que né, se essas duas quantidades, né, são iguais, isso daqui é zero, necessariamente a minha informação mútua de x, né, dado y, ela é maior do que, né, ela vai ser igual a essa quantidade, mas ela necessariamente tem que ser maior do que essa informação mútua, qualquer uma dessas quantidades individualmente, tá? Então, quando nós reescrevemos, particularmente, né, em função, né, o que a gente aprende é que essa informação mútua, né, vai ser maior do que aquelas quantidades, o que a gente aprende, né, individualmente, a primeira coisa que a gente aprende é exatamente, né, a subaditividade forte, tá, que representa a positividade dessa quantidade que está representada aqui, tá, é a minha informação mútua condicional de x, y, dado z. Então, se você reescrevê-la em termos dos seus termos, né, isoladamente, escrever essa informação mútua e essa, tá, automaticamente a gente identifica, né, quem que deve ser maior ou igual, né, eliminando esses termos, tá bom? Então, por fim, obtemos, então, essa quantidade, que eu estou dizendo, que é a positividade, tá,
da informação mútua. Então, a subjetividade forte, ela está representando justamente, né, a minha, representa, né, exatamente aí como que essa informação mútua, né, então, lembrando que a informação mútua, ela foi, né, a gente tem essa informação mútua conjunta, tá, e a informação mútua condicional aqui, né, dado sempre positivo. Então, a subjetividade forte é equivalente à positividade da informação mútua condicional. Lembra que a informação, a subjetividade fraca da entropia, ela não era nada mais do que a positividade da minha informação mútua simples. Tá bem? Então, é isso aí, né, que a gente está representando. Tá bem? O mais importante de tudo isso, né, que acho que para finalizar essa discussão, é que, no fim das contas, quando você substitui essas quantidades, sabendo, né, que essas quantidades são nulas, né, agora nós podemos também comparar essas duas informações mútuas. A informação mútua de x dado y e a informação mútua de y dado z. Como essa quantidade ela é positiva e igual a essa quantidade como um todo, é óbvio, né, imediato, e a informação mútua de x dado y, ela é maior, né, do que a informação mútua de x dado z. Então, o que significa isso? Eu tenho um evento correlacionado, não, perdão, uma variável, cujos eventos são correlacionados com os eventos de outra variável y, né, e, de alguma forma, eu faço um pós-processamento, eu tenho um segundo processo associado a essa variável y, que resulta na variável z, né? Isso está me dizendo que a informação mútua, se existir alguma correlação entre essa variável x e y, né, eu não vou conseguir fazer nada com essa variável, com essa manipulação, né, dentro da cadeia de Markov ali, no processo, né, okay, que tem uma sequência, eu não consigo fazer nada para melhorar aquela correlação. Então, esse é conhecido como a desigualdade de processamento de dados. E ela significa, né, que numa cadeia de Markov, nenhum processamento de Y, determinístico ou aleatório, né, que seja, pode aumentar, né, a minha informação de Y, né, a respeito de X, tá? Então, nesse sentido, em termos da desigualdade do processamento de dados, Z, né, é conhecido como um pós-processamento da sua variável Y. Né? Uma mudança, transformação, seja determinística ou aleatória. Tá? Então, essa desigualdade é bastante importante e a gente, na verdade, vai até chegar a ela de uma maneira um pouco distinta aqui agora, tá? Então, nós vamos falar de correlação clássica. Imagine, por exemplo, a situação em que você estabelece, quando que podemos estabelecer uma correlação clássica? Podemos pensar numa coisa muito simples, quando você pega, né, toda vez que você vai, né, você pega um livro, pega uma página desse livro, e você vai tirar, né, uma cópia desse livro, você vai fazer uma cópia desse livro, uma máquina vai digitalizar isso daí, tá? Então, como você faz? Você é óbvio, é claro que ali tem uma informação contínua, né? A gente já viu, né? Na informação da linguagem tem, né? Uma relação associada ao conteúdo da informação ali em termos, né, de probabilidade de ocorrência de cada um daqueles símbolos, né? E quando você olha a cópia, né? Se ela é perfeita ou não, ela vai conter, né, o mesmo conteúdo explicitamente de informação. Percebam que isso é um processo de comunicação, né, entre a minha página original, né, minha folha do livro, página do livro original, e a que está sendo copiada, a cópia, né, que nós digitalizamos, né, tiramos aí uma máquina, né, de cópias, tá? Uma copiadora, fotocopiadora, tá bem? Então, vamos, né, tentar utilizar essas relações para tentar entender o que acontece nesse processo como um todo. Tá? O que nós vamos, né, tentar entender? Na verdade, nós queremos saber quais são os limites para, né, estabelecer uma determinada correlação
né, segundo essa definição aí da informação mútua que, né, eu disse para vocês que mede correlação entre essas variáveis. Então, vamos supor, né, que inicialmente temos essas duas variáveis aleatórias, x e y, né, e dado pela informação, a correlação delas é dada pela informação mútua x, né, e y, né, dessa maneira. Então, por exemplo, você pode pensar, né, a correlação existente entre a informação contida numa página original e a página que foi digitalizada numa fotocopiadora, tá bem? Por outro lado, digamos que eu queira correlacionar essa minha variável original x com uma outra variável z, né? Informação mútua estabelecida entre elas. Você pode pensar isso como se eu estivesse querendo tirar uma outra, né, cópia dessa mesma página original, né? Bem, então nós vamos chegar a um resultado óbvio, aparentemente óbvio, do ponto de vista, né, de cópia, que nós podemos fazer cópias infinitas, em princípio, mas, né, de um ponto puramente aqui mais matemático, né, em termos dos limites, né, relacionados à informação. Então, a questão é, será que eu posso estabelecer uma correlação máxima, ter uma cópia perfeita, né, Z, né, se eu já estabeleci uma cópia perfeita Y? Essa pergunta parece, né, ser totalmente simples de ser resolvida, né, mas ela, de fato, ela é impossível de ser realizada numa situação quântica para qualquer, né, a variável arbitrária que você escolha, tá? Então, existem situações específicas em que você consegue fazer essa cópia de forma infinita, nós vamos ver isso lá para frente, mas, né, aqui, né, nem sempre, né, isso é possível, tá? Então, ao contrário de informação clássica, a informação quântica não pode ser, né, copiada, né, ou mais precisamente chamada clonada, né, de forma sem respeitar alguns limites aí importantes de informação. A informação clássica também respeita esses limites. O problema é que esses limites são, né, totalmente mais maleáveis. Então, olha só o que vai acontecer com esse processo. Vamos supor, né, que, em princípio, né, então, olhando a forma da minha informação mútua, eu quero supor que essa informação mútua entre as variáveis x e y seja máxima, tá? Então, lembra que a minha informação mútua, né, o máximo dela é limitado entre a menor das entropias h de x e h de y. Eu, né, como um sistema meu, eu vou escolher, né, em princípio, que a informação, a entropia de x, ela é menor que a entropia de y, né, só das marginais, só para eu poder garantir, né, que eu pego justamente a entropia de x nessa expressão, né? O mesmo vale se você tentar mostrar, né, no outro sentido, o único cuidado vai ser no reordenamento das expressões. Mas, enfim, é isso que nós estamos obtendo. Então, quando você faz isso, né, então vou supor que ela seja o máximo, né, então ela vai ser o máximo. Quando você obtém essa informação, você sabe que o máximo vai ocorrer quando h de xy for igual a h, né, de xy conjunto, né, e, portanto, eu obtenho a minha entropia de x apenas, né, o máximo dela possível aí para minha correlação, ok? Então, agora, eu vou tentar, né, então, se você tentar escrever, né, a informação mútua da variável x e z, o que nós obtemos é a informação mútua de x e y, tá? Posso reescrever, mais a entropia de z, perdão, a entropia conjunta de xz, né? Então, estou adicionando termos, né, para tentar, né, escrever essa informação mútua de x e y, x e z, perdão, em função de x e y. Mas x e y, né, eu já sei, né, quem que ela vai representar. Veja que essa expressão desse lado aqui, ela não é nada mais do que a minha entropia condicional, né, de x dado z. Então, informação mútua de y, de x e z, ela é dada como sendo a minha informação mútua
de x e y, condicionada, né, ou melhor, reduzida pela entropia condicional de x, dado algum conhecimento prévio de z. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Agora, simplesmente, vou substituir, então, estou reescrevendo essas quantidades aqui, né? Veja que eu fiz exatamente a mesma coisa, né? Substituir, só para a gente continuar o nosso procedimento. Nós temos que, necessariamente, essa quantidade aqui, sendo uma entropia, ela tem que ser positiva ou nula, né? E, portanto, temos que, necessariamente, essa quantidade de informação y, z, ela é, né? Então, tudo que está aqui, né, é positivo, necessariamente ela vai ser menor ou igual do que a informação mútua da variável x e y. Então, isso significa, novamente, né, uma versão aí, a mesma coisa, né, que nós vimos anteriormente, a desigualdade de processamento de dados obtida diretamente aí da minha variável x, né, tá bem? Ou por um outro caminho, exatamente o que nós vimos anteriormente. Mas mais importante, né, para nós, né, o que ela vai representar, né? Lembra o processo de cópia que eu estou querendo executar, né? O que ele está me dizendo? Que a correlação de x com z, né, é apenas limitada pela correlação de x com y. É isso que nós estamos, né, dizendo. Podendo, inclusive, aqui, ser igual. Olha só, né? Tem a igualdade aqui, né? Então, eu posso repetir esse processo para a variável xi, onde i vai de 1 a 2 a 3, né? Sem, né, de alguma forma, afetar aquela informação que eu tinha pré-estabelecida, né? Então, isso é muito importante, porque quando você tira uma cópia, né, você, em princípio, se sua copiadora é fiel, você tira infinitas cópias, né, sem se preocupar, né, com a redução da informação original. Se você fizer isso para um sistema quântico, como vamos ver no futuro, você vai ter uma redução drástica, né? Você não consegue copiar para uma informação inicial arbitrária só em situações específicas, tá bem? Então, dizemos que a informação clássica, nesse caso, né, ela não sofre efeito, né, de cópias, eu posso copiar à vontade, ou seja, eu posso correlacionar uma variável x maximamente com uma variável y, mas eu também posso correlacioná-la com uma variável z, com uma variável w e etc., tá? Sem afetar aquela correlação inicial que eu tinha com a variável y, tá bem? Bom, isso é tudo por hoje, né? Já nos alongamos bastante, então vimos propriedades bastante interessantes com relação à informação mútua e sua relação aí com a divergência de Poulbach-Leibler e como, né, podemos aí, né, limitar ou não, né, a informação clássica distribuída aí numa cadeia, né, de Markov, né? Então, isso é muito importante, né, que significa que a informação não pode, né, ser aumentada, né, por pós-processamento, tá? Então, na aula que vem, nós veremos algumas propriedades mais interessantes. Vamos entrar especificamente em teoria de codificação, né, onde nós vamos tentar entender um pouco mais, né, do significado da entropia de Shannon, né, com aquele nome que foi atribuído como sendo entropia da fama, tá bem? Então, é isso. Tchau, até a próxima aula.